Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz de a gente estar fazendo a nossa primeira aula, nosso primeiro momento aqui no nosso canal no YouTube, e também reunindo a sua família aí na sua casa, ou você assistindo no celular, no seu quarto, com seu fone de ouvido. Nosso intuito com a Escola Bíblica Online é trazer conhecimento não só para a nossa igreja, mas para o mundo. Você ter conteúdos para você poder compartilhar com alguém, poder mandar para alguém, mostrar como que funciona alguns ensinamentos da nossa igreja. Esse é o nosso intuito, fazer com que a nossa igreja cresça enquanto nós não estamos ainda com o nosso templo do modo feito, né, já tudo pronto. Nossa intenção seria que essa escola bíblica fosse presencial e online, ou seja, deixá-la gravada ali para a gente poder ter conteúdos, ter material para poder entregar para as pessoas. Às vezes você quer ter um parente que não pode estar aqui com a gente, está na sua cidade, às vezes você quer... Olha só, nossa, na minha igreja uma vez falou na escola bíblica sobre esse assunto. E essa é a nossa motivação e o nosso intuito. Antes de mais nada, eu queria saber se está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem. Gostaria também que vocês estivessem no grupo da igreja, tá? No grupo, falando ou perguntando a respeito de alguma coisa que a gente vai estar de prontidão para responder. Outra coisa também muito importante que eu vou falar para vocês é o que, gente? Essa aula não vai demorar muito, ela vai ser muito curta. Por quê? Porque é uma aula que a gente está trazendo a confissão de fé da nossa igreja e que ela já tem algo mais esmiuçado, né? Já está falando ali o que a nossa igreja acredita e é mais ponderações da nossa igreja, da nossa comunidade, como organização e como organismo aqui na Terra, para você saber como nós trabalhamos, né? Como a gente pensa a respeito de alguns temas. Você que participou das aulas anteriores, você tirou algumas dúvidas, soube de algumas outras coisas que você pensava que a igreja não falava dos assuntos e a igreja fala. Domingo passado nós tivemos uma pergunta sobre as primícias, algo muito importante de você saber, entender. Então, queria que você, nesse momento, né, fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração para que tudo ocorra bem, todas as coisas deem certo para a nossa aula aqui abençoada, amém? Pai, obrigado por mais um dia em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. Pai, que nessa manhã, ó Deus eterno, o Teu Santo Espírito possa conduzir, ó Deus, essa aula, que a gente possa compreender quem o Senhor é de forma plena, ó Deus eterno, ou então construindo, Senhor, o que o Senhor é em nós, Pai. Ó Deus eterno, que nessa manhã o Senhor ouça a nossa adoração, que o Senhor revele a nós, meu Pai, a Tua vontade sobre a nossa igreja. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou passar uma canção que foi gravada há muito tempo. Na verdade, foi no tempo da pandemia. Nós gravamos essa canção para deixar no YouTube. E eu queria passar ela com você e tirar esse momento para você orar e adorar o Senhor. Amém? Chama sobre as águas, onde os meus pés podem caminhar.
deixe o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua
Amém, glória a Deus. Gente, vocês lembram? Quem teve com a gente, né? Quem teve com a gente na pandemia, né? Que a gente estava naquele período tão complicado, né? Foi um tempo de muito crescimento, até mesmo pessoal, né? Foi um tempo da gente estar longe, né? Um dos outros. Mas até mesmo assim estando perto, vamos dizer assim, no espírito, né? Nós não deixamos de estar juntos e vivendo aquilo que o Senhor deixou pra gente, né? Queridos, então vamos começar. Nós, semana passada, falamos sobre a igreja como uma organização. Então, falamos sobre o que significava ser batista, né? Sobre como a igreja em si, como organização, CNPJ, funciona no meio da sociedade. E aí a gente terminamos falando sobre os direitos dos membros e os deveres do membro, né? E a gente falamos sobre as participações nas atividades espirituais, nos cultos, nas reuniões, as participações nas atividades discipuladoras, ou seja, tudo aquilo que a igreja promove para as pessoas, ela tem o direito de usufruir. Tudo aquilo que, exemplo, o GC. O GC é um modo de a gente discipular você, discipular ali a sua família, seus filhos, em Jesus, né? Vamos dizer assim. Então, você tem um direito, você pode participar, você sendo um membro da nossa igreja. Nas participações dos ministérios, né? E dos departamentos, ou seja, você tem um dom, você tem dom para música, você tem dom para a palavra de Deus, para o ensino, você tem dom para liderar. Então você pode participar, você tem direito de participar dos ministérios, pedir, perguntar, irmãos, eu tenho muita vontade de trabalhar com isso aqui, eu tenho muito desejo de trabalhar com isso aqui. Então você pode perguntar, você tem um direito de conversar com o líder e querer trabalhar e querer fazer isso, né, dentro da igreja. O direito do membro também é ter voz, né, nas reuniões, voz e voto, ou seja, você é membro da Igreja Batista, você tem voto, ou seja, quando a igreja faz uma assembleia, você pode concordar ou discordar, você pode dar as suas opiniões de como a igreja pode mudar ou fazer algumas mudanças, né? Acesso às informações administrativas e planejamento financeiro da igreja, ou seja, você tem todo o direito de perguntar para a Soneide, que é a nossa primeira tesoureira, a Raquel, que é a nossa segunda tesoureira, e chegar lá e perguntar como que tá as finanças da nossa igreja, o que tem em saldo, como que vocês estão pensando em fazer, o que a gente está pensando em fazer. Você tem todo o direito de perguntar isso, né? Perguntar, ter acesso a isso, ó, acesso financeiro da igreja. E aqui a gente falamos depois no final, que foi até o último tópico, né? Transferir ou desligar-se a pedido, ou seja, você quer mudar de igreja, você pede ali uma solicitação, uma carta, ou então você não quer participar, perdão, irmão, não quer participar mais ali dos cultos, né? Você pode pedir o desligamento, não tem problema, não, é direito seu, você que decide o que você quer da sua vida. E eu tenho certeza que Deus não quer que você saia da nossa igreja. Mas vamos lá. Deveres. Todo membro aí tem direito, mas também todos os membros eles têm deveres, né? Quais são esses deveres? Cultivar a sua vida devocional e comunhão com os irmãos. Zelar pelo bom testemunho, você ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa não maldizente na sociedade, você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. As pessoas olhar para você e ver que você tem um Senhor. Envolver-se nas atividades deveres, ou seja, não só como direito, mas também como dever, como responsabilidade. Envolver nas atividades ministeriais da igreja. Um exemplo, a gente vai fazer uma reunião de mulheres. Você, como mulher, membro da igreja, você deve participar. Entendeu? Por quê? Porque são atividades da igreja que a igreja faz para os irmãos,
para a edificação do corpo de Cristo, para aprender mais no Senhor, para estar juntos em comunhão, para aliançar mais a igreja e assim a gente crescer, né? Submeter-se às autoridades. E o que seria isso, submeter-se às autoridades? Quando a gente fala, né? Tá aqui, queridos, ó. Submeter-se à autoridade. Isso aqui é algo muito importante para eu falar. Por quê, irmãos? Quando a gente fala sobre autoridade, as pessoas algumas pessoas levam para de um outro pensamento. Pensa que a gente é aquela autoridade, qual é o nome da palavra? Que vai impor alguma coisa sobre sua vida. Primeiro, o modelo de trabalho da Igreja Batista, queridos. E eu vou falar Igreja Batista, mas a nossa igreja é uma Igreja Batista muito mesclada. A gente é bem tranquilo no que se diz respeito à disciplina. A disciplina não, a liturgia de como trabalha a igreja. Quando a gente fala sobre autoridade, a gente está falando sobre uma responsabilidade que Deus entregou para uma pessoa. O próprio Deus fez com que a igreja reconhecesse a pessoa e que ela fosse líder daquela igreja. Então, a gente tem alguns líderes, que são os pastores, que são os líderes de GC, que são os líderes de ministério e departamentos. Essas pessoas, elas são autoridades na nossa igreja, como líderes, como pessoas que estão dispostas ali a levar a nossa igreja, levar a comunidade ali para um crescimento, né? Então, a Bíblia é muito clara. Tem um texto que está em 1 Timóteo, no capítulo 5, diz assim, ó: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Alguns outros textos vão falando assim, ó, principalmente os que trabalham na pregação da palavra e no ensino. Ou seja, os líderes, os presbíteros, aqui a gente está falando já de um conceito governamental. Os pastores, os presbíteros, eles são pessoas que precisam e devem ser honrados. Mas não é honrados, queridos, é bajulação não, é olhar para eles como que o próprio Deus entregou a responsabilidade para ele conduzir a igreja na qual o Senhor Jesus Cristo morreu. Então é algo muito sério. Submeter-se às autoridades não está falando sobre você se submeter a um pastor homem, a uma pastora. Não. É submeter-se àquilo que o Senhor colocou aqui na terra para governar, abre aspas, a igreja, para direcionar a igreja. E o governo, tem gente fala aqui, mas é um governo como governanta, né? Como uma pessoa que governa ali a sua vida, governa a igreja. Pessoas que têm responsabilidades de levar a igreja a andar com a igreja, vamos dizer assim. Acatar-se é dever dos membros, acatar-se com humildade e direito às decisões da assembleia da igreja, mesmo quando tenha sido o voto vencido. Então a gente falou essa semana passada também sobre isso, como que se comportar, né? Contribuir financeiramente com os dízimos, participando das ofertas alçadas e com liberdade, alçadas com liberdade e gratidão. Ou seja, para ser membro da nossa igreja, você precisa ser dizimista. Por quê dizimista? Porque vamos dizer que é o mínimo. Eu vou falar muito, é o mínimo que a gente pode mostrar para Deus que nós somos dele. É o mínimo. Claro que, queridos, existe uma possibilidade de você passar um momento difícil na sua vida e você vir conversar com a gente. Gente, ó, tô devendo, tô fazendo isso aqui, tá acontecendo isso. E não posso, não tô conseguindo. A gente tem certeza, querido, se você for uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem bom índole, boa fama, eu tenho certeza que você vai
ter um apoio da nossa igreja, vai estar ali, vai estar sendo cuidado por nós. Amém? E a partir de agora, queridos, a gente vai falar sobre o governo da nossa igreja. Mais ou menos ali eu vou gastar em torno de 15 a 20 minutos falando sobre isso. Por isso que eu falei que seria uma aula mais rápida, tá? E se você tem alguma dúvida, queridos, fale no nosso grupo, pergunte, tá? No nosso grupo lá da igreja, que eu aqui vou responder você com muita liberdade. Tá bom? Sistema de governo da nossa igreja. Como que é o sistema de governo da nossa igreja, gente? O nosso sistema de governo da nossa igreja, de trabalho, ele é um governo democrático. Ou seja, ela tem a representatividade dos membros da igreja. Então, os membros, ele tem a liberdade de expressar a participação dele na igreja. E esse governo democrático é um governo mais seguro que se tem, para que não possa ter alguns desvios de conduta dos líderes. Que algumas pessoas ficam muito preocupadas, né? Ficam falando aí, pastor, isso aqui, isso aqui. O governo democrático é um governo que a gente consegue descobrir algum erro de conduta mais rápido. Então é mais seguro. Agora, quando a gente fala democrático, queridos, não é que a igreja que manda, que a igreja é que tem todo o poder. Não, primeiro a gente tem que entender que o governo da igreja universal, lembra que a gente falou nas aulas passadas? Da igreja universal, da igreja do mundo. Esse sistema da nossa igreja, da igreja do mundo, ele é um sistema, é um reino que tem um rei. Ou seja, ele é monocrático. É um rei que governa. Quem é esse rei? Jesus. Agora, como organização, como instituição, o nosso tipo de modelo de igreja, ele é democrático. Ele é a voz ativa dos membros que participam daquilo que a igreja tem ou que a igreja está fazendo. São membros que estão dispostos ali a fazer com que a igreja cresça, membros que estão dispostos ao bem da igreja. Então, se são membros que têm boa fama, são dizimistas, que trabalham, né, querem se envolver no ministério da igreja, com certeza são pessoas de Deus. Tem as suas eventualidades? Claro que tem as suas eventualidades, mas não é costume, não é de acontecer, por diversas vezes, algum erro de conduta de um pastor, de um líder, ainda mais na nossa igreja. E se acontecer isso, com certeza esse líder será disciplinado, será orientado a ter uma vida mais plena, mais alinhada com o Senhor. Modelo congregacional de administração representativa. A igreja em assembleia homogola o seu planejamento e elege um conselho administrativo com poderes para, juntamente com o pastor, gerar recursos humanos e financeiros com prestação de contas. Ou seja, queridos, o que o nosso estatuto está falando aqui? Estatuto não, o nosso regimento interno está falando que a nossa igreja, ela tem um governo de modelo congregacional, que são um povo que se reúne, se junta e elege um conselho. Quais são os conselhos? São os pastores que tem hoje, né? Na nossa casa, os presbíteros, pastor Valdo, pastor Soneide, pastor Marcos como pastor presidente, eu como pastor auxiliar, os diáconos. Esses são a liderança que a igreja precisa eleger para ser pessoas que governem a igreja. Nesse caso, no nosso caso, ele foi feito em ata há algum tempo atrás. E os ministérios, assim, falo, líder de jovem, líder de ministério de louvor, diaconato, líder de evangelismo, esses são cargos da nossa igreja que são temporários. E alguns cargos da nossa igreja, não que todos não sejam temporários, mas exemplo, pastor presidente, é algo
não vitalício, mas é algo que só pode acontecer de mudar ou a pedido do pastor ou a pedido da igreja por má conduta do pastor, entendeu? Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo que a gente responde, tá? A igreja delibera em assembleia a questão de governo e administração e disciplina. Ou seja, vamos dizer que um pastor da nossa igreja, um líder da nossa igreja caiu e teve uma má conduta em sua família. O que deve ser feito? Deve ser feita uma assembleia a respeito do caso e a igreja deve, obviamente com uma orientação pastoral do pastor presidente, trazer uma disciplina a esse líder, a essa pessoa, e ser homologado em assembleia. Isso se for caso de pastores, tá? Ou então cargos de pastores e diaconatos. Ou seja, se um diácono na nossa igreja, ele comete alguma coisa que fere a palavra de Deus de forma que expõe a igreja, ele deve ser conduzido à assembleia e a assembleia decidiu que deve ser feito para o disciplinar e assim restaurar a vida da pessoa. A gente está falando aqui, gente, é algo administrativo, porém a pessoa está em primeiro lugar. O amar a pessoa está em primeiro lugar. Não é porque uma pessoa erra que ela vai ser descartada, ela vai ser disciplinada e assim vai ser. Não, Deus ama a pessoa primeiro. Nosso intuito é com que as pessoas sejam restauradas após um período de dificuldade, né? A igreja deve tratar seus ministros considerando os seguintes critérios. Reconhecê-los como ministros do Senhor, a gente falou, né? Que cada pastor, cada líder ali tem uma responsabilidade, né? Essa pessoa foi vocacionada. E ele tem a responsabilidade, ou seja, as pessoas têm que entender que aquela pessoa tem responsabilidade e autoridade para fazer aquilo que o Senhor designou a ele da parte de Deus. Orar perseveradamente por eles para que o Senhor cubra sempre com sua graça. Gente, isso aqui a gente precisa demais. Precisa muito das orações dos irmãos. A gente precisa que os irmãos apoiem a liderança, que os irmãos estejam junto com a gente. Isso é muito importante. Cooperar com eles, contribuindo em construção, projetos, ministérios, participando efetivamente das atividades e programações da igreja. Isso aqui também, gente, é muito importante. Isso aqui faz a igreja se movimentar. E não a igreja como organização, mas uma igreja como organismo. Uma igreja que é um organismo vivo da eternidade de Deus. Certo? Proporcionar sustento digno, evitando pecar ao impor dificuldades financeiras com salários baixos, atrasos e pagamentos ou restrição de trabalho secular quando isso for necessário. Ou seja, vou explicar isso aqui para vocês. Uma vez atrás, eu ouvi de algum irmão, não sei de quem, eu sei que a conversa estava assim, que o pastor não deveria trabalhar. O pastor, exemplo, presidente, o pastor que está ali dirigindo a igreja, os pastores auxiliares, eles deveriam estar totalmente para a igreja. Gente, e isso é fato, é verdade, tá? Porém, contudo, entretanto, servir a Deus no pastoreio, servir a Deus no ministério integral, ou seja, pessoas que estão trabalhando integralmente na igreja, que recebem da igreja, é uma escolha. É uma escolha, e Paulo é muito claro ao falar isso. Ele fala assim, ó, aquele que almeja trabalhar na igreja, né? A palavra é difícil de falar aqui, queridos. Episcopado, aquele que almeja ensinar, aquele que almeja, faz uma boa escolha. Olha só, tá? Ele é um cara digno de honra. Porém, uma escolha. E sendo uma escolha, queridos, a igreja precisa entender como
organização que o pastor ele precisa ter um salário digno, ele precisa ter uma boa estrutura de vida. E isso, queridos, faz com que a gente seja coerente à palavra de Deus como membro cristão. Acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo 5, que é os presbíteros que governam bem sejam estimulados, e eles precisam de ser dupla honra, né? Ou seja, dupla honra aqui no sentido de dupla honra financeira mesmo, tá? Aqui nesse texto aqui, é financeiramente mesmo. Ou seja, eles precisam ter bons salários. Agora, queridos, tudo é coerente com a igreja. A gente não vai jamais como vamos dizer assim, como pessoas bíblicas, a gente vai jamais pegar o dinheiro todo da igreja e passar pro pastor. Não, a igreja é uma organização. Tem o salário do pastor, tem as diretrizes, né, de pagamentos, água, luz, terreno, lote, despesa, instrumento, corda, cabo. Isso tudo é despesa da igreja, isso tudo é organizado, né? Então tem o salário do pastor. Mas o salário do pastor não é suficiente. Aí sim, abre a oportunidade ao trabalho circular, quando for necessário. Ou seja, o pastor está passando dificuldade. Então o que ele deve fazer? Gente, eu sei que é para eu trabalhar aqui de tempo integral, porém eu não consigo. A minha família está com essa dificuldade, a gente está com esse projeto, e aí eu preciso disso aqui, isso aqui. Então a igreja libera o pastor trabalhar secularmente. E é o que acontece conosco. A nossa igreja, todos os pastores da nossa igreja trabalham conosco. O pastor remunerado que nós temos é o pastor presidente, que tem um salário, se eu não me engano, salvo engano, de R$2.000. Então, para quem recebe um salário de R$2.000 hoje, sabe que é um salário muito apertado para se viver com a família. Então ele precisa estar trabalhando fora para poder manter a sua casa. Pagar férias e o INSS. Isso aqui é direito do pastor, dirigente, das pessoas que estão trabalhando de forma integral na nossa igreja. Paulo, quem trabalha de forma integral na nossa igreja hoje? E eu falo integral, quem recebe para trabalhar e servir a igreja. Hoje só o pastor Marcos. Só o pastor Marcos hoje recebe de forma integral assim, de forma salarial na nossa organização, só o pastor Marcos, que é o pastor presidente. A nossa igreja não tem condição ainda de trazer outro pastor para trabalhar de forma integral. Nenhum outro líder, tá? Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas no que se diz respeito a isso. E a gente tem total liberdade e tranquilidade de conversar com vocês no que se diz respeito à organização da igreja. Tá, queridos? A igreja como organismo. A gente falou como organização e agora a gente vai falar sobre como organismo. A igreja como organismo. E aqui, organismo vivo mesmo, né? O organismo, uma igreja que movimenta, né? Uma igreja que está viva. A igreja como organismo. Liderança da igreja local. Entendemos que a igreja local exerce funções na esfera de culto, governo, doutrina, missão integral, através da liderança reconhecida sob coordenação do pastor titular. E o que é o pastor titular aqui? É o pastor sênior, é o pastor que está ali para liderar toda a igreja ali, ele dá as diretrizes para a gente poder trabalhar. Então, queridos, vou olhar aqui no grupo da igreja. Então, a nossa igreja, ela como organismo vivo, ela exerce algumas funções, né? Alguns trabalhos direcionado pelo pastor titular, ou seja, o pastor que está responsável ali para conduzir. E aí o pastor fala, né? O pastor que determina. Paulo, faz isso aqui, fala para a igreja, faz isso aqui, ó. Gente, a gente vai trabalhar assim agora. Não, o pastor Paulo está responsável dos ministérios, né? E toda a área
engrenagem da igreja. Não, o Jailton é responsável pela construção, o pastor Valdo é responsável junto com a construção com o Jailton. Eu sou responsável sobre o evangelismo. Então ele fala assim, gente, ó, estou vendo essas pessoas, vamos reconhecê-las, vamos trabalhar assim e assim, vamos que vamos. Entendeu? Vamos lá. Os ministros são pessoas genuinamente vocacionadas por Deus para servirem de acordo com o que estabelece as Sagradas Escrituras. Ou seja, cada ministro ali, cada pastor, como nós pastores, temos algo que veio de Deus. Somos vocacionados, entendemos isso. A igreja pode funcionar numa estrutura de departamento ou redes, procurando envolver todos os membros nos seus propósitos. E é isso que a gente faz, né? Todos os membros precisam estar ali juntos e trabalhando para que a gente possa crescer. Os diáconos e as diaconisas são escolhidos e experimentados, sendo eleitos ou consagrados pela igreja, a fim de desenvolver tarefas relacionadas à responsabilidade social e para desempenharem outros serviços de caráter eventual ou não, conforme a decisão da igreja local, em atendimento às demandas surgidas e à solicitação do seu pastor, sendo considerados seus auxiliares diretos. É isso que a gente sempre fala e a gente vai se ater aqui, tá? Ou seja, a igreja tem, os pastores da nossa igreja têm como os diáconos o nosso braço direito. Pessoas que são pessoas comuns, mas são pessoas que estão dispostas ali a estar junto com o pastor, a estar junto com a liderança e fazer com que aquela liderança cresça. Gente, essa é a nossa aula de hoje. A gente, na semana que vem, a gente vai terminar, tá? Vai terminar o regimento interno da nossa igreja e já iniciar a próxima disciplina, que é a gente vai falar sobre as disciplinas espirituais, que é uma forma viva de viver a plenitude de Deus. Todas as dúvidas que vocês mandaram no WhatsApp, eu vou estar respondendo de forma direta e rápida, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, vocês podem mandar aí no WhatsApp, que a gente, ou então na descrição aqui, nos comentários, que a gente responde de forma rápida para você tirar suas dúvidas. Então, próximo domingo será presencial, a igreja lá. A gente vai finalizar o regimento interno e nós vamos passar para as disciplinas espirituais nas quais nós precisamos viver. Amém? Deus abençoe você, que nessa manhã, né, que nesse dia, você possa ter o Santo Espírito de Deus arraigado no seu coração e que o seu dia possa ser um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você e sua família e abraços!